Olá, amigos. Na continuidade, a leitura do romance espírita Amanhecer Divino, hoje com a 10ª parte. Dalva, se pudesse acalmar-se e concentrar-se em preces, pediria a Deus discernimento, sabedoria, e seu espírito lembrar-se-ia de parte de sua encarnação onde conhecera Júnior, e entenderia que esse sentimento era antigo e muito intenso, tanto que a havia enlouquecido e provocara 2 mortes, sendo um assassinato e um suicídio, fazendo-a perambular pela terra como uma sombra desprezada por todos, e depois amargara quase um século de sofrimentos indescritíveis no umbral. Mais longo ainda fora o período que passara recuperando-se e estudando, para finalmente, completamente arrependida e consciente de seus crimes e enganos, pedir pela misericórdia da reencarnação, onde sofreria as dores de amor por Júnior como dantes, porém, sufocaria seus desejos carnais e sonhos de felicidade terrena em prol da alegria espiritual eterna. Para isso, deveria buscar o perdão de Júnior, sua amizade, e não seria sua amante, mas sim sua irmã. O sentimento que deveria prevalecer entre ambos seria o da fraternidade, não o fogo da paixão, nem a lâmina da inimizade. Júnior, após muitas lições doloridas e batalhas árduas contra o desejo de vingança, conseguira evoluir consideravelmente a ponto de perdoá-la, pois reconhecia sua culpa na insanidade dela, já que despertara sua ira, humilhando-a e principalmente usara os seus sentimentos e desejos, zombara deles, repudiando-a. Não fosse por sua luxúria e fraqueza carnal na atual existência, e Júnior teria expiado e o progresso seria quase total. Mas só ele conseguira, através de desdobramento, enquanto dormira, conhecer seu passado como guerreiro e vítima fatal de Dalva. Por isso, o poder, o encantamento que exercia sobre ela era enorme, causando assim uma batalha interna e solitária, onde Dalva tinha como maior inimigo a ser derrotado por ela o amor que sentia por Júnior. Pobre mulher que, sem compreender por quê, debatia-se em infinitas noites de insônia e culpa. Infeliz Hugo, que ficava nessas horas isolado, tão próximo e tão distante ao mesmo tempo do seu tão acalentado ideal de lar. Cada vez mais perdia as esperanças de ver realizado seu intento de ser pai. Assim passaram os anos, até que seu casamento se transformasse num companheirismo, numa parceria de 2 almas amigas, que haviam dado as mãos para melhor suportar as mazelas, os obstáculos de um caminho árido e se amparar mutuamente quando caíssem. Hugo, apesar de tudo, guardava incondicional e puro amor por Dalva em seu coração, como quem guarda a dourada aliança em uma caixa de música, que só será aberta e soará sua melodia quando os laços forem reatados. O dia já clareara e Júnior tranquilamente cavalgava próximo ao riacho, quando um grito de mulher obrigou-o a retornar. Pegou a estradinha que dava para o solar e avistou Dalva, acuada por uma cobra, que a impedia de seguir em frente, e de quando em quando ensaiava um bote, forçando-a a dar alguns passos para trás, como se desejasse que ela seguisse outra direção. Júnior empunhou uma espingarda de caça, mirou no réptil e pediu a Dalva que não se movesse. Disparou acertando a cabeça do peçonhento animal e não apercebeu-se que o tiro atingira Dalva de raspão, até que viu a mulher ao chão e saltou do cavalo. Levantou seu dorso e deu leves tapinhas em seu rosto marmóreo para acordá-la. E ela abriu os olhos verdes desmesuradamente, provando todo o pavor que sentira,
pois tinha verdadeiro trauma e asco de cobras e considerava-as amaldiçoadas. Quando via uma, ainda que à distância, interpretava como um mau presságio. Júnior percebeu que ela ainda estava muito assustada e levantou-a, enlaçando-a pela cintura. Dalva, tentando proteger-se, como se ainda enfrentasse o perigo que acabara de findar, abraçou fortemente Júnior, encolhendo-se e aninhando-se em seus braços. Assemelhava-se a uma criança em estado de choque. Júnior, vendo-a tão frágil, indefesa e dependente de sua força e proteção, apertou-a, afagou seus cabelos castanhos que haviam se soltado, e então, ao sentir sua respiração ofegante e seus lábios tocando o rosto dele, beijou-a devagar, repetidas vezes, até que, esquecendo-se do mundo, amaram-se loucamente. Agora, deitados lado a lado na relva, mudos e satisfeitos, Dalva deixou rolar lágrimas que confundiram Júnior, que a interrogou. Por que choras? Sei que não é correto o que fizemos, mas acha que vale a pena estragar esse momento de felicidade com remorso? E Dalva disse: amanhã bem cedo irei embora daqui, para o mais longe que meus pés puderem chegar. E Júnior riu gostosamente e retrucou: e me levará contigo aonde for, pois agora sei que me amas também. Não te preocupes com Hugo. Falarei com ele e pedirei que a abandone. Assim ficará sozinha e eu a levarei ao solar para morar comigo. Darei uma soma a ele para que sobreviva dignamente. É difícil a nossa situação, tanto quanto a dele. Por ser um homem inteligente, não creio que prefira o escândalo e o vexame. Nenhum padre concordará em nos casar, sem antes anular teu casamento com Hugo. Como sempre fui conhecido como ateu, ninguém acreditará em conversão. Portanto, terás que aceitar-me como teu amante. Contudo, tenho certeza de que seremos muito felizes. E foi exatamente assim como o Júnior planejou que as coisas aconteceram. 6 anos após, Júnior estava só em casa, em plena noite de Natal, já que Dalva estava na ceia que uma rica amiga oferecia. Pois é, a humilde criada mudara e muito. Júnior, feliz que estava ao lado dela, trabalhara cada dia mais até que viu os vinhedos renascerem, frutificarem, produzirem muitos barris de vinho. Com isso, ele quitou todas as dívidas que o pai deixara, comprara mais terras dos vizinhos, cavalos, contratara perto de 100 homens. Fora fácil para sua mulher amante usar joias, vestidos caros e frequentar a alta sociedade. Na verdade, era uma readaptação a uma vida que ela já conhecia antes de abandonar o lar paterno para casar-se com Hugo. Júnior estava convencido que ela fingira humildade ao lado de Hugo durante anos e nada exigia ou cobrava dele para não magoá-lo, já que tinha muito afeto por ele, depois que a paixão acabou. Tinha sido caprichosa e rebelde, desafiando a autoridade de seu pai e infelicitando sua mãe ao rejeitar seus conselhos e fazendo com que os pais se desentendessem. Tinha um temperamento livre e diferente das moças da sua época. Os livros que lera desde criança, muitos importados de filosofia, artes, história e ciências, a afastaram cada vez mais dos costumes tradicionais da família. Só Hugo conseguira acalmá-la e dar-lhe a falsa impressão de que havia encontrado algo que sanaria sua tristeza e medo. Não sabia ao certo do que. Júnior estava a refletir como ela o trocara por um jantar com alguém que nem ao menos era sua parenta. Não era a primeira vez que isso acontecia, e com certeza não seria a última. Será que Dalva já não o amava mais? Hoje esperaria que ela chegasse e teria uma conversa séria, onde deixaria bem claro que não aceitaria mais esse tipo de comportamento. Mas, vencido pelo sono,
adormeceu na sala mesmo e não viu Dalva chegar e subir silenciosamente para o quarto. No dia seguinte acordou como se tivesse com o coração envenenado pelo ciúme e abandono e foi direto ao quarto. Entrou batendo a porta e partiu para cima de Dalva. Esbofeteou-a várias vezes. Depois rasgou sua camisola e, num gesto demoníaco, violentou-a como um animal insaciável e feroz. Levantou-se subitamente, arrastou-a pelo braço e jogou-a na câmara subterrânea do solar, normalmente usada para guardar lenha ou algum animal doméstico. Por isso era escura, abafada e tosca. Começava ali a verdadeira pena que Dalva deveria pagar por ter assassinado Júnior, Dom Antônio, em encarnação pretérita na Idade Média. Júnior também mudara, mas só para ela. Mudara para muito pior, tanto que ela não o reconhecia mais e acreditava que algum espírito malfazejo se apossara de sua alma. Ele estava frio, indiferente e determinado a fazê-la sofrer muito, até que, humilhada, ajoelhada, lhe implorasse perdão, e então ele a libertaria para ser sua serva até a morte. Mas Hugo soube de tudo o que se passava no solar e pediu ajuda a Tâmara, que era amiga de Dalva, e não concordava com isso, só que nada podia fazer. Foi então que Hugo deu-lhe um pequenino... Vai. Garantindo que se tratava apenas de um calmante muito eficiente, e pediu que colocasse não mais que 3 gotas no chá que Júnior costumava tomar após o jantar.